Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal da Manhã desta sexta-feira e agora vamos bater um papo com a Priscila Vasconcelos. Ela que é cardiopediatra e vai falar com a gente, ouvinte, como lidar com as cardiopatias congênitas na infância. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Doutora, primeiramente, a senhora pode explicar um pouquinho o que é e quais são os diferentes tipos de cardiopatia congênita? Sim. A cardiopatia congênita, ela é uma malformação na estrutura ou na função do coração que ocorre durante o desenvolvimento fetal, tá? Ela não tem uma causa definida. Inclusive, é uma das coisas que, às vezes, os pais, quando se dão à frente do diagnóstico, ficam pensando assim, meu Deus, o que será que eu fiz? A culpa é minha? Mas não se tem, 72% dos casos, não se tem uma causa definida. Existem algumas coisas que podem influenciar, mas de cunho genético a gente tem em torno de 30% relacionado à cardiopatia congênita. E o diagnóstico precoce faz com que a gente possa prevenir complicações futuras graves de um diagnóstico tardio. Qual seria a diferença, por exemplo, todas as crianças que nascem com cardiopatia congênita estão fadadas a terem uma vida anormal? Não, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue prevenir essas complicações graves, tratar precocemente e a criança ter uma vida normal. Claro que existem cardiopatias graves e que o índice de mortalidade são altos. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, doutora, a gente consegue, por exemplo, no pré-natal, já consegue identificar, existem exames mais complexos que podem identificar essa condição do bebê ainda no ventre da mãe. Como é que a gente consegue, para além do pós-nascimento, se ainda no pré-natal a gente consegue identificar isso? Sim, consegue sim. É importante que se faça um pré-natal correto, muitas vezes a gestante às vezes não faz um pré-natal e que se tenha acesso. Hoje nós temos o ecocardiograma fetal, que faz parte do pré-natal. Infelizmente, pelo SUS ainda a gente não tem acesso, mas eu acabo falando, às vezes as gestantes chegam para fazer eco comigo, eco fetal, e falam: poxa, doutora, tem um período ideal para fazer? Se passar desse período eu não poderia ter feito o meu eco, Tem um período ideal para a gente fazer, porque é melhor a janela para eu visualizar as alterações, mas eu digo que é importante fazer, porque é muito mais fácil a gente lidar com uma criança com um diagnóstico já feito após o nascimento do que após o nascimento pensar que aquela alteração que o bebê está tendo seja uma cardiopatia. Então o ecocardiograma fetal ele vem para ajudar os obstetras, ajudar nós cardiopediatras a lidar melhor com a doença pós-nascimento. Ele deve ser feito em torno da 26ª à 28ª semana de gestação em qualquer gestante. Antigamente, quando não se tinha muito acesso e não se tinha muito cardiopediatras que faziam, só tinha os casos específicos que se indicava fazer ecocardiograma fetal, mas agora a gente fala que faz parte do pré-natal. Já inclui mesmo nesse período, Isso. E, doutora, após o nascimento, como identificar essa cardiopatia? Quais são os sintomas? Os pais visualizam ou existe um exame prévio, assim que nasceu, que os doutores fazem para trazer esse diagnóstico? Hoje é obrigatório, inclusive tem até uma lei aqui em Maceió, que nenhuma criança pode sair da maternidade sem ter feito o teste do coraçãozinho. Porque o teste do coraçãozinho alterado, ele é obrigatório que essa criança não saia da maternidade sem antes fazer um eco, um ecocardiograma. No teste do coraçãozinho, ele nos dá algumas alterações que a gente vai suspeitar que aquela criança tem uma cardiopatia, que seja que ela fique roxinha ou não, E aí, através disso, a gente faz o eco e faz o diagnóstico. E aí, após esse diagnóstico, como que funciona o acompanhamento para esses pais e para essa criança? Inicialmente, a gente precisa ver qual é a cardiopatia em questão, porque existem vários tipos de cardiopatias. Existem as cardiopatias mais simples e as cardiopatias mais complexas.
Se a gente levar em consideração todas as cardiopatias, dentre elas, 25% vão precisar de alguma intervenção durante o primeiro ano de vida. Então, diagnosticando, aí a gente vai triar com esses pais, explicar para eles qual é a evolução dessa cardiopatia e qual é o acompanhamento que eles precisam, com o cardiopediatra, se vai precisar de cirurgia ou não, né? Se precisa de medicação, quais são os sintomas que ele vai vir a ter, porque dependendo da cardiopatia, tem cardiopatias que as crianças ficam cansadas, são crianças que não ganham peso, são crianças que não conseguem mamar porque cansam, e tem cardiopatias que as crianças ficam roxinhas, não conseguem fazer esforço, é aquela criancinha mais roxinha mesmo, boquinha roxa, que você consegue visualizar, né? Então, vai depender do diagnóstico da cardiopatia em questão. E falando em prognóstico, doutora Priscila, como é que a gente pode acompanhar e como é que vocês também orientam, né, aos pais, o que é que se esperar em termos mesmo de qualidade de vida e longevidade, como é que essa criança ela é acompanhada a partir do momento que é detectada essa condição, independente de ter sido no pré-natal, né, ou após o nascimento, a partir disso, como é que os pais podem fazer esse acompanhamento? Hoje, com o diagnóstico precoce, a gente está tendo uma sobrevida cada vez maior. 9 a cada 10 crianças diagnosticadas chegam à idade adulta. Então, a gente diagnosticando e traçando um plano com esses pais, sabendo todos os sintomas que a criança pode ter, as medicações que ele tem que tomar, tudo depende da gravidade da cardiopatia em questão. Há cardiopatias que a gente vai acompanhar mais de perto a cada 3 meses, outras dá para ser a cada 6 meses, a depender de como a criança vai evoluindo, mas que a sobrevida é grande. A gente sabe que hoje no mundo mais de 1 milhão de pessoas vivem na idade adulta com cardiopatia. Você falou da possibilidade de intervenção, seria intervenção cirúrgica no caso? Pode ser cirurgia. Entre esses tratamentos? Pode ser cirurgia ou pode ter por cateterismos. A gente tem duas vertentes, né? A gente inicia o tratamento clínico, mas tem cardiopatias que a gente já vê, por exemplo, no eco fetal, que a criança precisa nascer já num centro de referência para que se passe logo após o nascimento por procedimento, senão ela não sobreviveria. Nessa possibilidade do procedimento cirúrgico, essa cardiopatia ela pode ser reversível? Por exemplo, ela teria cura com a cirurgia ou vai depender do tipo? Como é que, no caso da intervenção cirúrgica, a partir disso, como é que acontece? Depende também do tipo, né? Existem cardiopatias em que, como é uma má formação do coração, então a gente não tem como mudar aquela formação, aquilo já está formado, né? Então, existem cardiopatias em que a criança não forma um dos ventrículos, uma das cavidades do coração. Então, isso a gente não tem como reverter. Então, a gente faz procedimentos paliativos, mas procedimentos que fazem com que a criança tenha uma qualidade de vida, né? Eu falo que o diagnóstico não é o destino dela. E doutora, no dia 12 de junho deste mês, né, celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Qual a importância desta data e desse tipo de campanha para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento adequado? A cardiopatia é muito frequente. 1 a cada 100 bebês nascem com problema de coração. Por isso que é tão importante a gente difundir isso. Muitas vezes eu pego gestantes que chegam para mim e que eu acabo diagnosticando, né, que os bebês têm cardiopatia e que não sabiam que criança poderia ter problema de coração. Então, às vezes, o conhecimento é diante do diagnóstico do filho, né? Então, a importância da gente estar falando sobre isso, de pegar um dia específico para isso, é para que a população saiba de que isso existe. Quando a gente compara a cardiopatia com, por exemplo, síndrome de Down ocorre 1 a cada 700 nascidos vivos, enquanto a cardiopatia 1 a cada 100. É o defeito mais frequente ao nascimento e às vezes as pessoas não sabem, né?
É um número muito alto, né? Eu também, exatamente. Agora, entendendo esse contexto, a gente conversando, é um pouco assustador, assim. E complementando isso, um dado muito importante. No Brasil, cerca de 30 mil crianças nascem com essa condição a cada ano. Então, assim, a ideia não é nem fazer esse terrorismo, não é assustar o nosso ouvinte, nem as mamães que estão gestantes, não é isso. É realmente a gente conscientizar, né, entender a importância desse diagnóstico precoce, a importância macro do pré-natal, principalmente, né? E aí, doutora, a gente tenta entender como é a parte de assistência, né? Como é o acesso, trazendo um pouco o nosso público, não é todo mundo que tem um plano de saúde, que tem condição de pagar um médico particular, os exames. Como é a assistência fornecida pelo SUS? Ele oferece esse acompanhamento? O que é que oferece? O que é que, infelizmente, é preciso ser feito pela rede particular, por exemplo? Nós temos, o que deveria ocorrer anualmente, seria em torno de 26 mil cirurgias né, para cardiopatia congênita, mas a gente tem em torno de 9 mil cirurgias por ano. Isso são dados dos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, feitos no Brasil. Infelizmente, a gente não tem muitos centros de referência no Brasil, e por se tratar de, às vezes, cardiopatias muito complexas, o custo é muito alto. E muitas vezes o SUS é melhor do que, às vezes, o serviço particular, porque são serviços de excelência mesmo, localizados em alguns locais do Brasil. Mas eu acho que nós estamos crescendo nesse sentido. Aqui em Maceió nós estamos iniciando também. A gente não opera cardiopatias complexas, muito complexas, mas a gente já opera crianças pelo SUS. E os casos mais complexos, infelizmente, a gente tem que encaminhar para os serviços de excelência, porque até mesmo nos serviços de excelência a mortalidade ainda é alta, né? Mas o acesso ainda é pequeno, infelizmente. E doutora, a senhora no início, né, comentou que não existe, por exemplo, um motivo, um gatilho que, né, traz essa criança a ter esta condição. Porém, um histórico familiar da família, né, ela impacta na saúde da criança. Por exemplo, se eu tenho algum problema cardiopatia, algum tipo de cardiopatia, se eu tenho algum problema no coração, isso pode impactar no meu filho? Sim, a incidência da cardiopatia, se a gente for ver na população geral, 1 a cada 2% nascem com problema de coração. Quando se tem uma mãe que já tenha um filho, a chance dobra, 2 a 4. Mas se você já olhar para o outro lado, a chance de eu não ter seria de 99 a 98, né? E de uma mãe que teve um filho, de 96 a 98. Não olhando pelo lado, né, negativo. Isso. Porque eu digo assim, eu sou a favor da vida e eu acho que isso não pode nos limitar a ter um filho. Porque é o que eu disse, o diagnóstico não é o destino. E tem o que a gente ser feito, né? Então, por exemplo, uma mãe que tenha uma cardiopatia de cunho genético, que no caso, por exemplo, a hipoplasia do coração, que é uma cardiopatia grave, ela tem 10% de chance de ter um segundo filho com cardiopatia. Mas ela tem 90% de chance de ter um filho normal, né? Sem cardiopatia. Então, a incidência pode impactar, sim. Quais são os fatores de risco para a gente ter... De poder ter cardiopatia? Então, tem o cunho genético, tem o cunho ambiental, né? Tem algumas toxinas, algumas medicações que a mãe pode estar tomando, que pode levar, alguma alteração da gestação, por exemplo, diabetes gestacional, aumenta o risco de cardiopatias. Então, a gente fala que são fatores genéticos associados a fatores ambientais e o acaso. Infelizmente. É importante, Natália, que reforça ainda mais a importância do pré-natal e desse acompanhamento desde o início da gravidez. Eu só queria complementar, inclusive, a sua pergunta. Eu fiquei aqui pensando um pouco sobre isso, sobre esses percentuais, né? Uhum. Claro que quando você vai falar sobre uma condição, né, você vai apresentar um dado, você especifica quais são as chances de se ter, por exemplo, de nascer com essa condição ou de se desenvolver essa condição. Mas isso é reforçando que existe o outro lado, são 90% de chance numa gestação, por exemplo, de que o bebê não tenha essa condição. E mais uma vez também trazer para o nosso ouvinte, reforçar para o nosso ouvinte que não é destino, né? Existe o
diagnóstico, porém também existe o prognóstico, que é isso, como é que essa criança deve ser acompanhada, e a importância de buscar, sim, orientação com um especialista, orientação com a senhora, por exemplo, né, cardiopediatra. Então, fazer com que esses pais entendam como cuidar, como acompanhar, a importância do tratamento, para que assim essa família ela traga essa tranquilidade para a família, para lidar com essa condição, né? E não ficar, né, na angústia de que a qualquer momento o seu filho vai morrer, vai piorar de condição. Então, realmente trazer. Então, passar, doutora, assim, o que a senhora pode trazer agora de tranquilizador mesmo, uma mensagem para esses pais, ou que já tenham, né, diagnóstico, que já tenham descoberto, mas também para os futuros papais, para as mamães que estão gestantes aí. Eu falo que, como eu faço eco fetal e lido com isso, né, muitas vezes tenho que dar o diagnóstico para os pais, não é fácil, né, porque a gente, enquanto eu sou mãe também, enquanto mãe, a gente sempre quer o melhor para os filhos, a gente quer que aconteça com a gente, mas não aconteça com eles. Mas eu sempre começo a dizer que, assim, não é a culpa deles, não é. A gente viu pelos dados que são fatores ambientais associados às vezes a fatores genéticos, mas 72% é ao acaso. Então não é culpa deles, mas que a gente não está dando um destino para essa criança, muito pelo contrário. A gente descobriu precocemente e aí a gente pode tratar de forma mais tranquila, programar essa gestação para nascer, às vezes, dependendo da cardiopatia, num local tranquilo, no local que já tenha toda a estrutura, se precisar de intervenção pós-nascimento. Então, a gente tem todo o tempo para programação e para fazer tudo correto, né? No tempo certo, sem correria, sem gravidade. E que essa criança, ela pode ter uma vida normal dentro das possibilidades dela, porque muitas vezes, às vezes, a mãe também quer super proteger porque ele tem um problema de coração, mas ele é uma criança, então ele pode brincar, ele pode correr, ele pode fazer o que as outras crianças fazem, né? Então eu acho que o diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas e o diagnóstico da criança não é o destino dela. Olha, quero agradecer demais a entrevista com a doutora Priscila Vasconcelos, que é cardiopediatra, ao ponto que eu deixo, né, para suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade, acho que é muito importante a gente falar sobre cardiopatia, para que os pais, para que toda a população, né, saiba que existe crianças com problemas de coração, que isso não é uma doença da idade adulta, né, e que a gente possa alertar sobre isso e que todas as gestantes peçam ao seu obstetra, façam o eco fetal, é importante. Importante. Muito obrigada mais uma vez, doutora Priscila Vasconcelos, e obrigada também a toda a equipe aqui do Jornal da Manhã por essa semana, Natália Barros, João Mouzinho, aqui na técnica, o Cláudio Stone, e nas ruas de Maceió, nosso repórter Maílson Franklin com Geraldo Salgueiro. Muito obrigada por essa semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.